Ainda em pé, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 24:49 e Atos 1:8. Esses dois versículos, para depois nós orarmos. Lucas 24:49 diz: Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Pai amado, muito obrigado por sua palavra, obrigado porque a sua palavra é viva e verdadeira, e digna de toda aceitação. Obrigado por essas 7 semanas de avivamento, de busca pelo avivamento que vem do Senhor, desse vento que sopra, deste fogo que arde, dessa chuva que inunda, dessas águas que transbordam na nossa vida. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos por sua palavra, e te agradecemos por cada quarta-feira dessa, que nos faz pensar durante toda a semana, naquilo que temos ouvido e aprendido da parte do Senhor. Nós nos entregamos a Ti, entregamos nossos corações, transforma-nos, muda-nos e ajuda-nos a entender, porque só Tu podes nos ensinar. Oh, amado Espírito Santo, nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. Amém, podem sentar, louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, pela bênção de estarmos aqui. Quarta-feira passada, começamos a nossa campanha 7 semanas em busca de um avivamento. E quarta-feira, pensamos especialmente no tema Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E nós vimos como eles deviam ficar. Ficar é ficar na posição. Então, não adiantava um dos discípulos dizer: eu vou para Galileia, porque na Galileia Jesus já operou milagres. Não, ficai em Jerusalém. Eu vou para Cafarnaum, porque lá em Cafarnaum eu tenho alguns amigos que eu evangelizei e eu preciso discipular. Não, fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Não adiantava algum falar: não, eu vou para Betânia para ver como é que Lázaro está, porque ele ressuscitou e as pessoas estavam procurando matá-lo, eu vou para Betânia. Não, ficar em Jerusalém. Nada do que você fizer ou falar, ou tentar reagir ou agir fora da vontade de Deus, nada dará certo. Por isso que, para receber o avivamento, nós vimos quarta-feira passada, em primeiro lugar, é preciso entender esse ficar em Jerusalém até que. É preciso, foi o caso de Moisés, então demora 80 anos, mas é preciso ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós não temos, o crente verdadeiro não tem para onde fugir. Ele não tem, eu vou embora da igreja porque nada está dando certo. Não tem. Ele não tem essa alternativa, ele está como se estivesse subindo no monte, numa montanha, no Monte Everest, sei lá, qualquer monte desses aí que os que sobem, os escaladores sobem, os alpinistas, e ele vai lá, se ele descer ele morre, então ele tem que subir. Então não tem como descer, não tem como voltar atrás. Então fique até que sejais revestidos de poder. Eu creio que todos nós pensamos, não ficamos em Jerusalém, na nossa Jerusalém, não fizemos o que tem que fazer e depois colhemos muitas colheitas, né? Colheitas é redundante, mas nós recebemos muitas colheitas dessas ações e reações que tivemos fora do plano de Deus. Quem deseja aqui continuar obedecendo o Senhor? Amém. Então esse é o ficar. Só que agora diz, até que sejais revestidos de poder. E Atos 1:8 fala de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O poder é para que eu seja testemunha de Jesus. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Se nós estamos buscando avivamento, nós temos que ter poder. Poder é o propósito da busca. Poder é o propósito do ficar em Jerusalém. Poder é o anseio de todo crente. Os crentes têm que ser poderosos. E nós temos visto que a maioria dos crentes não tem poder. Nós não temos tido muito poder. E aí nós temos que examinar qual era o poder de Jesus, porque recebereis poder para serem testemunhas de Jesus. Poder do Espírito Santo, poder vivo do Espírito Santo. Como Jesus usava seu poder. E ele disse, Mateus 28:18, todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele tinha todo o poder.
Mas ele também disse aos discípulos, em Lucas 9, eis que vos dou poder e autoridade. Ele nos deu poder. Então, o avivamento, a busca do avivamento, na verdade, é a busca de poder. É a busca desse poder do Senhor. E nós precisamos ser poderosos. E às vezes não esboçamos nenhum poder. Não esboçamos nenhum poder. E o chorar não resolve. Tem uma canção da Assembleia de Deus, acho que é da harpa, eu não sei se é da harpa ou é avulso. Mas essa canção diz: o chorar não salva, nem o lagrimar sem fim. E ele vai dizendo um monte de coisa que não salva e que não serve. Uma delas é chorar. Chorar serve para você, talvez, se entristecer por alguém, chorar com os que choram, você ter algum alívio de alguma coisa, mas não serve. Você vai, eu vou chorar para ver se o diabo tem dó de mim. Não vai dar certo, ele não vai ter dó de você, ele vai acabar de acabar. Ele vai continuar o que ele começou. Então, você chorar pelos cantos, não vai resolver teu problema financeiro. Você chorar pelos cantos, não vai resolver teu problema de saúde. Chorar não vai resolver teu problema de dúvidas. Você vai ter que ter poder. E o choro não é poder. O choro tem outra função, mas não tem essa função de poder. Não dá poder para ninguém. E o chorar, você pode chorar de compaixão, como Jesus chorou ali diante do túmulo de Lázaro. Mas o choro dele não evitou o poder dele de ressuscitar o morto, de 4 dias. Porque ele chorou de compaixão, ele não chorou porque ele estava em dúvida se ele ia conseguir ressuscitar o morto. Ele tinha todo o poder, ele ressuscitou o defunto. Ele não chorou porque estava sem poder. Ele chorou porque choro é outro choro, é outro assunto. Mas o chorar não salva. Nós temos que ter poder. E nós temos visto a igreja sem poder, porque o poder vem da fé. E a fé está se esvaindo. Quase não existe mais fé. Lucas 18, 8 diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Aí você pode perguntar, mas pastor, nós temos no Brasil igrejas lotadas, é verdade, igrejas ricas, lotadas, mas não tem poder. Quando você vira a área de acessibilidade você vai ver a área de acessibilidade para os cadeirantes, é por quê? Se a igreja tivesse poder, não teria. Todo paralítico que entrasse era curado. A igreja não tem poder. Tudo bem, era obrigatório, mas ficava livre, ficava vazio, porque todo que entrasse ele levantava, porque a igreja não tem poder. E eu não quero lançar peso sobre você, porque a palavra de Deus não é pesada, eu só quero dizer que a gente está sem poder. Qual era o poder de Jesus? Ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, vocês vão fazer o que eu fiz. Então vamos pensar no poder de Jesus. Vamos pensar primeiro no poder de Jesus sobre o corpo, sobre todas as doenças do corpo, todas, eu falei todas. Vamos pensar no poder de Jesus sobre todas as doenças. Porque nós selecionamos, nós somos seletivos. Não, essa Jesus cura, mas essa aqui é asma. A asma, o médico disse que não tem como, a gente tem que usar bombinha mesmo. Você já selecionou, então você vai ficar com a bombinha até a volta de Jesus. Você vai para o céu, mas você não tem nenhum poder sobre a asma, porque você já disse na sua mente que a asma não tem cura. Porque o médico disse que não tem, então você tem que usar a bombinha mesmo. Nós selecionamos doença. Bom, essa aqui, se não for Deus, a pessoa morre, porque o médico diagnosticou alguns meses de vida. Então você selecionou essa para poder crer. Só que você não crê, você está, na verdade, desesperado. Desespero não tem a ver com poder. A pessoa simplesmente está desesperada, porque o médico diagnosticou alguns meses de vida. Porque o câncer já está lá se espalhando pelo corpo. Então a pessoa não crê. Então você olha no mundo todo, veja quem tem poder. A ponto de as pessoas admirarem, não é, Gislaine, com uma gripe, de dizer: não, Jesus cura. Ah, não. Aconteceu com ela. Não vou, vai ao médico, não vou não, Jesus cura. Crentes acham estranho isso. Dizer que Jesus cura. Que não precisa ir a outro lugar. Vou repetir, não tem problema ir ao médico. Esse tipo de peso eu não quero lançar em você, não há problema. Médicos são gente boa, uma grande parte deles, misericordiosos, trabalham de plantão a plantão, acordam de madrugada para socorrer alguém, médicos, enfermeiros, esse pessoal, mas eles têm um limite. Eles têm que usar
o poder humano que eles têm, da inteligência, das drogas, dos remédios que prescrevem para eles prescreverem para as pessoas, as grandes indústrias farmacêuticas. Mas nós acreditamos, alguns acreditam no convênio, alguns crentes acreditam no convênio de saúde. Outros acreditam num médico que é amigo. Então, eu tenho um médico amigo, qualquer coisa que eu tiver, o médico vai socorrer. Mas veja que se o Steve Jobs, que devia ter muitos médicos amigos e dinheiro à vontade, pudesse ser socorrido por estes homens, ele estaria vivo até hoje. Ele morreu com câncer aos 53 anos de idade. Então, não é pecado ir ao médico, mas é pecado depositar a confiança no homem, porque a Bíblia diz que é pecado. Salmo 146 diz: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação, porque eles são pó. O médico é um príncipe. Ele é um príncipe na área dele, estudou 8, 10 anos, é gente boa e abençoa muita gente, pela misericórdia, mas ele não tem, se ele não for crente, ele não tem o poder do Espírito Santo. Tem médicos que são crentes. Então, junto com o trabalho da medicina que eles exercem uma oração. Tem médicos que fazem isso, homens e mulheres de Deus que fazem orações. Mas imagine um médico que não tem o Espírito Santo, não tem Jesus. Ele está limitado, que é uma grande parte deles, ele está limitado apenas ao seu conhecimento e às drogas que as indústrias fazem. Agora, como era tão interessante a gente começar a pensar em Jesus, no poder de Jesus. Então, se eu estou pregando cura divina já há algum tempo, eu estou pregando porque eu sei que a igreja precisa. Senão nós vamos morrer. Nós vamos para o céu, mas nós vamos morrer. Há doenças silenciosas dentro do nosso corpo que a gente não imagina. Há bactérias dentro do nosso corpo, se não houver a guerra santa lá dentro do nosso corpo, daqueles glóbulos ali, daquela imunidade boa, podem nos matar em pouco tempo. Há doenças que surgem aí, como superfungo, não sei o que lá mais, vai surgindo um monte de coisa por aí. E que se nós não crermos, não buscarmos, não recebermos o poder do Espírito Santo, nossa vida não vai dar certo, a gente pode morrer cedo. Então, como Jesus tratava com o corpo todos os doentes que foram até ele? Quero perguntar à igreja aqui, teve algum doente que foi procurar Jesus, que ele disse, essa aí eu não posso? Teve algum? Nenhum. E por que hoje a gente restringe? Bom, eu respondo isso, eu não quero entristecer vocês, mas a Bíblia diz que os nossos tempos são como os tempos de Noé. Significa que nós não temos quase nenhum crente na terra. Temos um monte de igreja cheia, inclusive no Brasil, mas temos poucos crentes. É só dar uma olhadinha no YouTube e ver os pastores, como eles são ímpios. É só dar uma olhada que eles estão lá para fazer empresa para eles. A igreja deles não é a igreja do Senhor. É igreja, é uma empresa, é um negócio qualquer, menos a igreja do Senhor. Eles cantam músicas bonitas, mas aquilo lá não acontece. Então eu sinto dizer que eu creio no que a Bíblia diz, que o sinal dos últimos tempos, um deles é exatamente o contrário. Tem pouco crente na terra. Porque Jesus disse, os dias do Filho do Homem serão como nos tempos de Noé. E no tempo de Noé só tinha ele de crente. Claro que deve ter um pouquinho mais, mas você vai olhar, quase nenhum crente tem poder, quase nenhum. Tenta selecionar um pastor do Brasil, o que tem poder? Um. Que exerça poder. Mas eu não estou falando do pastor, e os crentes? Porque o poder não é para pastor, é para todo crente. Seleciona um crente que bota a mão em qualquer enfermo e ele é curado. Por quê? Por isso nós estamos em busca, porque nós também estamos no meio desse povo que está sem poder. Começando com a nossa vida. E nós não podemos selecionar doenças, porque Jesus não selecionou. Seja um carocinho. Seja uma gripe, uma garganta inflamada. Ou um câncer em que o médico diga, está lastrado aí, não tem cura. Vai para casa, ficar com seus parentes, brinca, faz um passeio, porque você não tem jeito. Ou uma doença diagnosticada como alguma deficiência, como autismo, ou algum tipo de problema na questão da mente. Jesus não selecionou. Então, e a Bíblia diz em Isaías 53 que ele levou sobre si todas enfermidades, doenças e males, todas.
Então não precisamos selecionar doenças, seja a cegueira que está sobre os olhos da Cris, ou os nossos problemas de vista, meu do olho direito, problemas de vista da... Qual a diferença? Agora, se você perguntar, ele pode usar o homem? Pode. Ele fez isso com o cego do tanque de Siloé. Ele colocou o pozinho da terra, é o homem. Representa o homem. Cuspiu, a inteligência que Deus deu. Tanque de Siloé representa um lugar, um hospital, etc. Pode. Mas ele também pode curar direto, como ele fez com o Bartimeu? Pode. Então, quando nós recebemos poder do Espírito Santo, é para sermos testemunhas de Jesus. E nós pensamos, bom, poder do Espírito Santo, os irmãos tradicionais acham que o poder do Espírito Santo, eu não sei nem para quê, porque poder eles não esboçam nenhum. Dá uma olhada na cara deles, na mensagem deles, a gente não sente nada. Negócio assim, é um negócio assim bem, bom, ritualístico. Só muito ritual. Palavras bonitas, teologias, frases bonitas, como diz o pensador fulano de tal, e aí eles falam uma frase, para que eu quero saber de pensamento bonito? Eu quero saber que chega doente, sai doença em nome de Jesus, seja curado. Eu não quero saber de pensamento bonito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ele pode curar através do médico, você vai lá, na UPA ou no seu hospital particular, não tem problema. Mas você tem que ir lá naquele hospital, sabendo, Jesus tem todo o poder. E esse Jesus que tem todo o poder está em mim. Porque eu recebi o mesmo Espírito que ele recebeu. E ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então é hora de nós começarmos a crer, a acreditar nisso. Porque Noé acreditava, mas o resto do mundo não acreditava. É hora de nós falarmos para as nossas crianças acreditarem. Porque eu fico brincando aqui, brincando sério, como diz o apóstolo Davi. Ele disse, o profeta, até brincando, ele fala sério. Que eu fico ironizando. A gente ensina as nossas crianças a gostarem do tal dos super-heróis. Então, quando estiver doente, fala em nome do Batman, sai doença. E você sabe que não vai sair. Em nome do Noel, em nome do, sei lá quem for, do Coringa. Porque você veste o seu filho de Homem-Aranha. Você não, a nossa igreja, graças a Deus, não. Veste o filho de um monte de porcaria dessas. E depois quer que o menino creia em Jesus. A pessoa fica lá, o adolescente fica lá no YouTube, gostando só dos influencers. Não conhece nada de Jesus. Manda o influencer orar por ele, para ver se cura. Não vai curar. Mas se eu receber o poder do Espírito Santo, eu terei poder sobre as doenças. Porque Jesus falou que nós temos poder sobre as doenças. A pergunta continua, por que que as igrejas não têm poder sobre as doenças? Se Jesus disse que a gente tem, por quê? Ele cura. Seu nome é cura, seu nome é isso. Aí você canta, seu nome é cura, não vê uma cura, só vê a música bonita, cadê a cura? Você pensa que eu estou revoltado? Não, eu só sou profeta. Eu só estou dizendo que nós estamos buscando um avivamento. E não tem acontecido, as igrejas ficam lá, os pastores dando trabalho aí, escandalizando o nome de Deus. Se misturando tudo, padre, pastor, pai de santo, aquela mistureba toda, rato e gato e tudo misturado junto com ecumenismo, com idolatria, com feitiçaria. Nós estamos vivendo os últimos tempos, há pouca fé. Mas o poder vem do Espírito Santo. E em primeiro lugar, temos que pensar em Jesus. Como que Jesus exercia o poder dele? No corpo, curando todas as doenças. Ele curava e ele disse, eu dou poder a vocês. E ele deu uma missão tríplice para a gente. Pregue o evangelho, cure enfermos e expulse demônios. Então, nós precisamos disso. Nós apenas gostamos de músicas. E eu não estou falando contra a música, não. Música é uma bênção. Davi era músico. Música é lindo e faz parte da adoração. Mas estou falando quando a música ou a adoração, na verdade, não passam de palavras vazias. Mas quando o Espírito Santo vem, a música se transforma em poder na minha vida, na tua vida. Como Jesus tratava o corpo, com poder. Porque, queridos, eu vou repetir, se depender do diabo, ele já tinha matado alguns de nós aqui com doenças. Eu lembro, estava cantando, acho que domingo passado, não sei, aquela canção, eu fiquei lembrando com muita tristeza. Nós cantamos em frente à Santa Casa lá, Daniela doente. Cantamos, o Senhor está passando aqui, como que é? O Senhor está passando aqui,
que Jesus está passando aqui, ela morreu. Estou dizendo que nós somos culpados porque ela morreu, mas eu estou dizendo que a gente precisa buscar poder do Senhor, porque a gente canta a música que não, parece que não funciona. E eu estou dizendo para mim, para vocês, para nós, para quem está pela internet. E não é um modismo buscar cura divina, porque ficam brigando, o pastor pentecostal dizendo que crê, o tradicional dizendo que não existe. É por isso que nós estamos brigando por coisa que Jesus disse: recebereis poder. Então, nós temos que começar a usar isso. A receber esse poder, vem a doença, pá, bota a mão, e a pessoa vai ser curada. Ah, mas se não for não é problema seu, é problema de Jesus. E eu já vou repetir. Não teve um doente que chegou a Jesus que ficou doente. Quando a mulher do fluxo de sangue, que gastou o dinheiro todo com os médicos, veja bem, está lá na Bíblia, vou repetir, está na Bíblia, não estou falando contra médicos, estou dizendo que a Bíblia está dizendo isso. Ela gastou o dinheiro todo com os médicos, não resolveu o problema dela da menstruação que não parava. 12 anos. E ela disse, ela creu, se eu só tocar na orla das vestes deles, eu vou ficar curada. Ela tocou. E Jesus disse, quem me tocou, porque eu mesmo? Porque de mim saiu o quê? Poder. Hoje, estou falando de poder, de mim saiu poder. Cadê esse poder? Onde está esse poder? Se Jesus é o mesmo, Hebreus 13:8, ontem, hoje e eternamente, onde está esse poder? Está lá com ele, mas ele está em mim e em você, e se ele estiver em mim e em você, nós temos que orar. Vou repetir, você pode ir ao médico, e dos momentos, mas eles não vão dominar, determinar a sua saúde, a sua cura, o seu milagre, porque quem determina isso é o poder do Espírito Santo em nós. Em nós. Eles vão ajudar numa cirurgia, vão ajudar a engessar uma perna quebrada, vão ajudar num acidente que a pessoa tem, vão ver uma bênção em muitos momentos, fazer curativos, passar alguma coisa, mas eles não vão dar cura, eles não vão dar milagres, eles não vão dar salvação, porque o Salmo diz, não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Segundo lugar, nós temos poder do Espírito Santo para pensar em Jesus, porque ele disse, sereis minhas testemunhas. Como Jesus tratava a alma? Segundo lugar, como Jesus tratava a alma das pessoas? Qual o poder de Jesus para tratar? Primeiro, ele conhecia as pessoas. Ele sabia de longe os pensamentos, como o Salmo 139, que Davi fala, de longe penetras os meus pensamentos. Eu gosto muito do versículo, já cito várias vezes aqui, que é Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele tem pensamentos maravilhosos, como ele tratava a alma, pensando bem da gente. Ele pensava bem, e as pessoas malignas, ele já sabia o pensamento delas. Sabia que elas eram filhas de Satanás. E como ele tratava a alma desse povo. Ele tratava a alma deles com amor, ele tinha poder para amar até quem o perseguia, quem zombava dele. Esse poder do amor, de tratar a alma das pessoas, é tremendo. E uma grande parte das enfermidades é problema exatamente na alma, muitas vezes uma rejeição. Uma rejeição não tratada, não curada. Por isso Jesus pegava aquela criança no colo, por isso Jesus trazia para si as pessoas, por isso Jesus as chamava pelos nomes, por isso Jesus diz que ele sabe até o número de fios de cabelo que há na nossa cabeça. Ele tratava a alma da gente, não com indiferença, ele sabia quem era quem, em todo lugar. Ele sabia como tratar a alma da mulher Ciro-Fenícia, porque ele sabia que a mulher era dura, pertencia a uma mitologia grega da sua filosofia, mas quando ela vai buscar Jesus, ela diz, socorro, porque minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele falou, não vou tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E ela continuou insistindo, Jesus estava tratando com a alma dela, porque sabia que ela precisava ser tratada, porque senão ela ia tratar Jesus como mais um daqueles deuses que ela orava lá nos altares dela. E Jesus disse, eu sou o pai, eu não vou tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E aí ela foi insistindo, até que ela disse, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E ela disse, e Jesus então disse, sua filha está curada, e a filha foi liberta. Ele sabe como tratar a alma das pessoas, quando lhes dar o pão,
Ou quando diz, não vou mais multiplicar pão para vocês, porque não está fazendo bem para vocês. Vocês estão me seguindo por causa do pão e não porque creram em mim. Ele vai tratando a alma, poder para a gente tratar a alma das pessoas. Poder para saber o que falar, como falar, até mesmo para repreender, para dizer um não. A gente está sem poder para tratar com a alma dos nossos filhos. Deixamos nossos filhos eternas crianças. Filhos grandes aí, adolescentes, que parecem mais crianças do que homens e mulheres que deveriam já ser. Como Daniel, com 14 anos, era um grande homem de Deus. Mas nós não temos poder nem mesmo para bater no quarto de um filho e curar a alma dele, dizendo, filho, vamos conversar. Não, eu tenho medo de conversar com o filho, porque sabe lá o que ele vai dizer. Por que ele esconde o código lá, a senha do celular, esconde de você? Porque você não tem poder nenhum para tratar com a alma nem de um filho que você teve na barriga. Passou 9 meses na tua barriga e você não tem como bater no quarto dele ou dela e pedir a senha do celular, não tem poder nenhum, está se perdendo. Ele só está vindo à igreja para te agradar um pouquinho, mas daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. E eu não estou profetizando, estou dizendo que é isso que vai acontecer, porque você não tem poder. Jesus tinha poder para tratar a alma das pessoas. Tratou com a alma de Pedro. Tratou com a alma de João, de Tiago. Tratou com a alma de Tomé. Nós temos que ter poder para tratar com a alma das pessoas, para saber dizer não a elas, e também saber dizer sim. Queridos, nós temos as famílias destruídas, eu vou repetir, porque nós não temos poder para tratar com a alma de ninguém. Pai e mãe que não têm acesso a filhos, é o cúmulo, é o absurdo dos absurdos, e aí vai deixando o filho fazer tudo o que é do mundo, tudo que é pecado. Deixa namorar, deixa fazer aquilo lá do namoro que o povo faz, que não era para fazer. Deixa. Sabe por quê? Não tem Jesus. Você não tem o poder do Espírito Santo. Porque se tivesse poder do Espírito Santo, a palavra sua faria tremer até os ossos do seu filho. Mas a tua palavra não fede nem cheira para os seus filhos. Sabe por quê? Você não tem poder nenhum. E quando você briga é só xingamento, gritaria, que também não treme a alma do seu filho, porque gritaria ele vê lá no mundo. Agora a palavra do Espírito Santo tem poder. Imagina quando Jesus chegou para os fariseus e dizia, fariseus, hipócritas, sepulcro caiado, aquela palavra entrava como fogo nos ossos daquele povo. Tua palavra entra como fogo no coração, nos ossos do teu filho? Não. É, filho. Ou é a tua palavra igual a de Eli? O profeta Eli representa esse monte de pais que temos hoje. Os filhos se prostituíam, que acontece hoje, roubavam, que acontece hoje, e ele chega, o profeta repreende o Eli, e ele chega com aquela cara de mansa, porque os crentes acham que pode chegar assim, ô filhinho, por que você fez isso? Por quê? Isso é pergunta que se faça. Por que o filho faz o que não presta? Vocês adivinham por quê? Porque eles não prestam. Ah, está falando isso do meu filho? Estou. Do seu, do meu, de qualquer um. Então você não precisa perguntar por que eles estão fazendo o que não presta, porque eles não prestam. Eles estão indo para o inferno. Mas Jesus tratava com a alma desse povo. E algum fariseu daquele se converteu, como por exemplo Nicodemos. É possível que o teu filho ouça aquele rugido de leão, filho, eu não te criei para ir para o inferno, e essa vida que você está levando está te conduzindo para o mal. Seja prostituição, como foram os filhos de Eli, seja o roubo, como foi os filhos de Eli, roubo traz. Querido, seu filho vai para a escola, ele vem com uma borracha que você não comprou para ele, meu filho, primeiro dê uma surra, meu filho, depois você pergunta. Porque você tem que ensinar para o seu filho que ele não pode ter o que não é dele. Por que ele está com a borracha que ele não comprou? Ele não tem dinheiro para comprar aquela borracha. E aí você está notando que está sumindo alguma coisa. Ah, mas só foi o bolo que eu guardei no fogão para o pai dele, e o bolo sumiu. É, mas podia comer aquele bolo? Não era dele. Você vai deixando. Você não trata com a alma dele. Daqui a pouco você tem um ladrão em casa. Por quê? Porque nós não tratamos da alma do amor verdadeiro. O amor verdadeiro é o poder do Espírito Santo para dizer como Jesus dizia para os fariseus. Tratar com a alma das pessoas, dizendo não, dizendo sim.
E terceiro lugar, como Jesus tratava o espírito das pessoas. Você já parou para pensar que você tem tratado do espírito? Ele chegou para o paralítico, curou o corpo dele, e o pessoal falou, mas só que antes de Jesus curar o corpo dele, falou o que para ele? Aquele paralítico que os 4 amigos desceram. O que Jesus falou para ele? Alguém lembra? Filho, os teus pecados são perdoados. Como que se trata o espírito de alguém perdoando os seus pecados? E Jesus falou, tem crente que aprende uns ditados do mundo, se converte, mas ainda preserva alguns ditados do mundo. Tem um ditado do mundo que diz, quem sou eu para perdoar? Só quem perdoa é Deus. Como foi isso? Onde você aprendeu isso? Deve ter sido com a igreja romana, porque com a Bíblia não foi. Você aprendeu isso lá na Roma, na igreja romana, porque com Jesus não foi. Jesus falou, a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Nós temos que perdoar. Porque a pessoa ofendeu você. E Jesus chega para o paralítico e diz, filho, salva a alma dele. E diz, perdoados são os teus pecados. E os fariseus ficaram blasfemando. Quem é esse para falar, perdoados são os teus pecados? E aí Jesus falou, para vocês saberem que o Filho do Homem tem o quê? Poder para perdoar pecados. Vocês vão ver. Qual é o mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados? Ou levanta, toma a tua cama e anda. Para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo, levanta, toma a tua cama e anda. O homem na mesma hora se levantou. Onde é que está esse poder? Para salvação. Para dizer, olha, se você pedir perdão, se você se arrepender, seus pecados são perdoados, porque Jesus está te perdoando, com autoridade. Não há pecado ou culpa, como diz a letra de uma canção que a gente cantava antigamente. Não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada nessa terra que ele não possa perdoar. Não há nada, não há forças nessa terra que ele não possa derrotar ou que o possa derrotar. Não há nada que ele não possa fazer. E nós temos que ser Jesus em nós. Como Jesus tratava com o Espírito, salvando, perdoando. Você e eu temos que perdoar pecados, porque Jesus falou, se você retiver, será retido. Mas se você perdoar, será perdoado. Esquece essas frases bestas do mundo que você aprendeu. Não, perdoar, só Deus que perdoa. Como foi a história? Aprendeu onde essa mentira? Jesus disse que nós perdoamos pecados como Ele nos perdoou. Se vocês perdoarem aos homens, Mateus 6,15, se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, o vosso Pai também não perdoará as suas. Então eu tenho que perdoar para o meu Pai também me perdoar. Dá uma olhada lá. Olha lá, lê lá. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas. Como trata o Espírito? Perdoa teu marido que fez alguma coisa que não deveria, perdoa tua esposa, perdoa teu filho, perdoa tua mãe. Não, minha mãe fez muito mal. Pô, perdoa pelo menos pelo tanto de leite que ela te deu. Perdoa, querido. Ah, mas ela gostava mais da minha irmã do que de mim. Nunca gostou de mim. Perdoa. Porque isso é tratar do Espírito. Mãe, está perdoada, mãe. Recebereis poder para ser testemunha de Jesus. Como Jesus tratava as finanças? Como eu brinco aqui, um monte de santo quebrado, né? Um monte de profeta tem poder para profetizar, para revelar, para fazer um monte de coisa, mas não consegue ter dinheiro para pagar a conta de luz. É o santo quebrado. E não adianta revelar lá para o Semasa ou para a Enel que não vai resolver, vai ter que pagar a conta. Eu profetizo que essa conta será paga. Não será paga se você for lá pagar. Santo quebrado. O Enel não vai querer sua profecia, querido. O Enel vai querer seu dinheiro. Semasa não vai querer sua profecia, sua revelação. Semasa vai querer seu dinheiro para você pagar a conta de água. Eu profetizo que meu nome não será mais sujo. Eu profetizo, vai continuar sujo se você não pagar a sua dívida, que tem que pagar. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Como Jesus trabalhava com dinheiro, com finanças,
Primeiro, ele recebia ofertas. Você vê lá Lucas 8, mulheres sempre foram mais mão aberta. Lucas 8, fala que algumas mulheres, Lucas 8, Susana, e algumas mulheres que haviam o quê? Sido curadas, de quê? De espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. O outro, continua aí. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana, e muitas outras o serviam com os seus bens. Então Jesus aceitava ofertas. Não é que ele não cobrou para curar. Ele simplesmente aceitava o coração grato das pessoas. Aceite a gratidão das pessoas, elas querem te abençoar. Porque elas são gratas. Elas serviam o Senhor com seus bens. Agora dá uma olhadinha, o dono de tudo se deixava servir. Jesus é o dono de tudo, dono de todo ouro e prata, ele, o Pai e o Espírito Santo, a Trindade Santa. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Mas ele se deixava servir. Essas pessoas curadas o serviam com seus bens. Como é que uma pessoa endemoniada vai servir a Jesus com alguma coisa? Não vai servir com nada. Ela está endemoniada, o diabo só veio roubar. Mas a Maria Madalena, agora curada, não tinha mais demônios, saíram 7 demônios. Ela diz, opa, eu vou servir, pelo menos com dinheiro eu vou servir o Senhor. Com os meus bens. A mulher lá do procurador, uma mulher famosa, do procurador, servia o Senhor com seus bens. Agora eu pergunto para vocês, qual foi o dia em que Jesus reuniu os discípulos e disse, olha, temos uma reunião aqui financeira porque a coisa está difícil, viu? Olha, nós não temos dinheiro para pagar o aluguel do cenáculo. Olha, não vai dar, vamos ter que fazer uma vaquinha aí, porque... Vocês conseguem achar um texto desse? Onde Jesus reclamou com os discípulos que ele estava com problema financeiro, tem algum texto? Ô Lázaro, foi por mal não, eu te ressuscitei, eu estou precisando de uma grana, estou precisando de dinheiro emprestado. Sabe aqueles crentes que vivem pedindo dinheiro emprestado dos outros? Jesus fala isso. Você tem que ter poder na área financeira, porque vem dele. Porque o diabo, sabe qual é o mais interessado na tua pobreza? O diabo, porque ele é ladrão. Ele quer que você fique triste, que você não tenha dinheiro nem para comprar o danoninho para o seu filho. Ele quer que você compre as compras do mercado a crédito e cada vez a bola de neve aumenta mais. Porque você come, tem que comer depois, e comer depois, e comer depois, e comer depois. E o cartão de crédito, você, mas eu não gastei tanto isso. Não comprei roupa nova, não comprei isso, não comprei aquilo, mas está lá em cima. Por quê? Como é que você trata finanças? Primeiro, sirva a Jesus com seus bens. Como Susana, Joana, Maria Madalena. Agora, deixe Jesus te prosperar. Porque você não vai ver Jesus com problema financeiro. Porque Jesus prospera aqueles que chegam a Ele. Não reclame, porque a reclamação fez o povo de Israel andar em círculo por 40 anos. Não reclame, por favor. Adore o Senhor com seus bens. Provérbios capítulo 5 diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios capítulo 3, se eu falei 5, é capítulo 3. Acho que é versículo 5 a 9. Honra o Senhor, adora o Senhor, confia no Senhor. Esse é o 9 então. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Honra o Senhor. Em busca de um avivamento, queridos, como é que você vai ter avivamento duro? Você vai vir com a cara feia para cá. Sabendo que está com um monte de conta lá pendente, que a geladeira está cheia de papelzinho do Semasa e do Enel. Sabendo que até para comer, você está dependendo de alguém. Como é que você vai ter poder do Espírito Santo? Mas o poder é para que nós sejamos testemunhas de Jesus. E eu não estou, de fato, lançando peso na igreja, porque são filhos, vocês são filhos, eu amo vocês. Eu quero que haja um avivamento, um despertamento. Então você tem que buscar poder, e eu falei 4 áreas só. Para curar doenças do corpo. Para curar enfermidades da alma, para o espírito, para que haja perdão, e para a área financeira, porque realmente Jesus veio completo, fisicamente,
Espiritualmente, vou começar espiritualmente, fisicamente, emocionalmente e financeiramente. Essas 4 áreas que eu falei. Você precisa de poder para isso. E as pessoas vão dizer, mas como é que você conseguiu pagar isso? Como é que você conseguiu fazer aquilo? Poder do Espírito Santo, querido. Não é porque porque o meu dinheiro rende. Jesus levantou 5 pães e 2 peixes aos céus e não reclamou. Ele deu graças e um montão de gente comeu. Olha o poder de Jesus. Então, se eu recebo o poder do Espírito Santo, eu vou agir nessas 4 áreas. Agora, esse poder vem da fé. Mas a fé está escassa. E então eu tenho que, bom, pode estar escassa no mundo, mas vai ter que estar em mim. Eu quero buscar essa fé. Os crentes não têm ânimo nem para abrir a boca. E aí, já orou por essa enfermidade? Já. Só o já deu para dizer que não vai sair o negócio, porque não tem poder naquele já. Jesus já me curou. É um já diferente. Isaías 53 é real em minha vida. É diferente. Até que, o até que é importante, viu? Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, não dava para aqueles apóstolos saírem dali sem poder. Eles iam morrer na hora. E todos os que morressem iam morrer fazendo vergonha a Jesus. Porque os homens de Deus que morreram, como Tiago, o primeiro mártir, que morreu na mão de Herodes, morreu com poder. Esses crentes, até para morrer, eles morriam em poder. Agora você vê um monte de crentes sem poder nenhum. Olha para a cara dos crentes, tudo derrotado. Derrotados na família, derrotados nas emoções, derrotados nas finanças, derrotados no corpo, com um monte de doença. Sendo que Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ele já desceu. É a notícia boa, é que ele já desceu. Por isso estamos aqui. Eu não quero, não sei vocês, mas eu não quero, eu sei que vocês também não querem. Simplesmente sentar em um banco de igreja e ficar anos sentado em banco de igreja sem poder. Não, eu fico até que, porque quando acontecer, queridos, uma palavra sua na tua família vai mudar alguma coisa. Você não vai ter vergonha de falar. Você não vai ter medo de falar. Crente tem medo de falar, principalmente sua mamãe. Mas tem uma idolatria de mãe, querido. A Bíblia não manda você idolatrar sua mãe, manda só você honrar. Tem medo da mamãe, porque a mamãe é católica, idólatra, apostólica, romana, e você é do céu. E ela vai morrer, vai para o inferno. É a tua mãe que você ama tanto, porque você nunca falou de Jesus para ela. Porque você tem medo da mamãe. Coitadinho de você. Onde é que está Jesus? Você acha que Jesus ia ter medo? Jesus chegava para Maria e falou, ei mulher, não é chegada a minha hora. Ó mãe, amo a senhora. A senhora é uma bênção, amo demais a senhora e honro a senhora. Mas ó, esse altar que a senhora tem aos ídolos ali está te levando para a condenação. Se converta. Tem coragem? Não. Não posso fazer nada por você. Porque o poder é para isso. É para você, inclusive, saber falar. Para a mamãe que você tanto idolatra. E olha, idolatria de mãe também não é certo, tá? A gente tem que amar a mãe. Honrar. Idolatria é pecado de qualquer jeito. Seja de mãe, de pai, de marido, de mulher, de quem quer que seja. Ah, mas meu pai é o meu herói. Não sei que herói que é, mas pelo menos que eu conheço por aí, você tem que honrar. Orar por eles, mas herói? Herói do quê, meu? Então chega para ele e diz, pai, o seguinte, o que você está fazendo não é certo. Eu vou no poder do Espírito Santo. Eu chegava para os meus pais, que eu sempre amei, e eu era pastor deles. E eu dizia, pai, mãe, estou fazendo visita a vocês, não como filho. Como filho eu não posso falar, mas como pastor eu posso, como crente eu posso. Senta aqui que nós vamos conversar sobre Deus. E eu fazia visitas para eles como crente, não como filho deles. Agora você vai deixar seu pai e sua mãe se perderem, porque você não tem poder do Espírito Santo para testemunhar. É a parte do Espírito. Não tem coragem. Eu estou tecendo aqui várias partes dessa coxa de retalhos, para que a gente possa dizer, Deus, eu preciso desse poder, me ajuda, Senhor. Amém? Vamos começar a exercer esse poder agora. Se você tem alguma doença, fale para ela, você vai falar para essa doença, porque Jesus em você, agora fale com essa fé. Se
Você sabe que é a doença, seja essa que o médico diz que não tem cura, como asma, bronquite, problemas respiratórios em geral, que você já se acostumou, porque, né, não tem jeito. Ou seja, o problema dos olhos da Eliette, que diz que, né, como é o nome? Ceratocônia, que também os médicos dizem, ó, né, chega num ponto, tem cura. Cegueira da crise, não crê que tem cura? Jesus não seleciona doenças, ou uma gripe, ou uma garganta inflamada, um ouvido inflamado. Ele pode curar através do médico? Pode, foi a oração que eu fiz a semana passada. Isabel com o ouvido entupido. Se o senhor não curar de noite, desentupir, amanhã a gente vai lá ao médico. E eu entendi, fui tranquilo, fui ao médico, ele passou o soro lá, o negócio, lá desentupiu, está tudo certo, pagamos o que tinha que pagar, e eu depois agradeci, Senhor, obrigado, porque o Senhor curou. Não foi isso? Não tenho peso nenhum com isso. Mas eu não quero deixar de orar, de ter poder. Às vezes você vai passar na mão dos homens, mas às vezes não. Às vezes você vai estar na rua, e vai começar a querer dar um ataque cardíaco, não tem jeito, ou você morre ou você crê. Porque lá não tem jeito de ir ao médico ali na hora, está lá no trem, está lá no metrô, está lá no ônibus. Então, ou crê, ou nós vamos fazer o seu funeral aqui. Então, não é melhor você crer? Naquela hora não tem homem para te ajudar. Porque ataque cardíaco, principalmente gente nova, antes dos 50 anos, se não tiver a 2 minutos do hospital, dificilmente escapa. Então, não era melhor a gente começar a crer no poder de Deus? Aí vem um monte de pensamento, mas eu estou sofrendo isso porque eu como aquilo outro, é meu jeito de comer, porque eu não durmo, não sei o que lá. Tá bom, aí entra no Espírito, perdoados são os teus pecados. Jesus, o Senhor me perdoa aqui, porque eu sei que o Senhor perdoa meu pecado. Porque Jesus associou muitas doenças com pecado mesmo. Por isso ele dizia, perdoados são os teus pecados, ia lá e curava. Não deixe de receber a cura por causa do pecado, peça perdão que ele perdoa. Seja que doença for, ele levou todas as doenças. Se você está debaixo de culpa, o Satanás está te acusando, manda o acusador embora, porque o Espírito Santo não te acusa, ele te repreende, é diferente. Ele repreende a quem? Você não vai ver um texto na Bíblia dizendo que Deus te acusa. Você vai ver texto na Bíblia dizendo que Deus te repreende, como um pai repreende o filho porque ele quer bem. Filho não acusa pai, filho repreende, pai não acusa filho, pai repreende filho. Agora o diabo que não é pai, ele acusa os filhos de Deus, de dia e de noite. Se você estiver pesando a acusação na sua vida, você precisa do poder do Espírito Santo, dizer, Satanás, sai fora, você é meu acusador, mas Deus é o meu pai, ele me repreende, eu me arrependo, e eu vou ser curado da minha alma. Se você está com problemas financeiros, eu preciso que você prospere, porque a gente precisa construir a escola logo. Eu preciso que todo mundo seja milionário aqui. Vamos ficar bem nessa área, para a gente construir esse ano, começar a construir esse negócio logo. Então eu preciso que você diga, Jesus, eu quero te servir como Joana, Suzana, Maria, mas eu quero fazer como o Senhor, se tiver 5 pães e 2 peixes, eu vou levantar para o céu, e que negócio vai multiplicar, Senhor. Deuteronômio, como eu orei pelos empresários aqui, domingo, Deuteronômio 28 diz, você emprestará a muitas pessoas, mas não tomará emprestado. Está dizendo lá, quando fala isso, é que você vai ter tanto, você não vai precisar pegar, porque você tem tanto, porque Deus multiplica na tua vida. Nós vamos colocar em prática esses 4 pontos, você sabe quais deles servem para você. Você também conosco pela internet, comece com doenças no corpo. E associa perdão de pecado, já pede perdão ao Senhor, rejeita a acusação de Satanás, mas depois que você pedir perdão, repreende qualquer enfermidade no seu corpo. A enfermidade é uma coisa que você tem. Doenças, enfermidades, dores, alguma coisa que está te atacando agora. Jesus levou dores, doenças, enfermidades e transgressões, pecados. E a alma, ele vai dizer, filho, eu te amo, eu quero você bem. Eu te perdoo, eu não te acuso, eu te perdoo. Queridos, eu não vou me acostumar em ver, só Noé era crente naquele tempo, tá bom. Serão como nos tempos de Noé, tem poucos crentes, mas eu quero ser um desses poucos. Quem quer ser um desses poucos? Então vamos ser. Levante-se do seu lugar e comece a repreender essa doença, fala com ela.
Você pode curar a enfermidade, em nome de Jesus. Jesus falou que deu poder para você curar a enfermidade. Coloca a mão aí onde tiver doença. Não selecione doença, não deixe o diabo racionalizar, não, mas isso não dá, aquilo ali dá, eu tenho que passar no médico. Não tem problema você passar no médico, passe amanhã, faça todos os exames, mas hoje receba a cura, repreenda essa enfermidade. Diga: doença, eu estou falando com você. Se você tem doença nos olhos, fala para a doença nos olhos. Até os nomes que os médicos já deram, glaucoma, ceratocoma, sei lá o nome, não sei o nome direitinho. Astigmatismo, miopia, sei lá o que for. Fala com ela, olha o nome, ei doença, ouça o nome de Jesus. Ouça o nome de Cristo, é sinusite, é otite, é qualquer outra inflamação ou infecção, é uma glândula inflamada. Fala com ela: ei glândula inflamada, desinflama aqui, em nome de Jesus, porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E junto com a oração dizia: eu recebo o perdão dos meus pecados, sim, porque eu me arrependo, não aceito a acusação de Satanás na minha vida. E onde é que tem dizendo que eu mesmo posso orar por mim? Queridos, a Bíblia diz que se eu posso orar pelos outros, então eu posso orar por mim. Se eu posso curar a enfermidade dos outros, olha na Bíblia e vê se algum desses discípulos tem alguma doença. Morreram de morte assassinados pelos ímpios, mas não morreram de enfermidades. Jesus já tomou as enfermidades nossas. Nós estamos em busca de um avivamento, e esse avivamento é com poder, não é uma igreja fraca, fracos, derrotados, não é a marca, não são marcas de crentes. Eu estou clamando como profeta para que nós nos despertemos desse sono. A palavra de Deus não é pesada, eu não quero lançar peso sobre você, por isso fico repetindo: não tem problema se você usar médico, se você ir para a UPA, se você ir para o posto, não tem problema. Porém, tem problema se você e eu não crermos no Senhor. Nós temos que crer nele. Nós temos que dizer: Jesus, eu creio em Ti, eu recebo o poder do Senhor para essa enfermidade. Fale com ela, fala o nome dela e manda ela embora. Se é rins, fala com os rins, aí é rins. Escuta a voz de Jesus agora, seja curado. Se é pulmão, fala com os pulmões. Se são brônquios, falem com eles. Se é febre, fale com ela agora. Se é asma, se é problema respiratório, fala com essa asma agora. Diga: você nunca ouviu Jesus, vai ouvir agora. O Jesus está em mim e te fala: cessa, sai. Fale o nome, se você sabe do lugar afetado. Diagnóstico que os médicos deram, fale. Não são as drogas, os remédios controlados que vão te curar, porque eles não curam. Se curasse estava tudo bem, mas eles não curam. Mas Jesus vai te curar, porque Ele já te curou. Fale, vá falando, não deixe de falar. Nós não estamos em busca de multidão, queridos. Nós estamos em busca da presença de Deus. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Nós temos que fazer parte de um grupo que crê no Senhor. Nós temos que fazer parte de um grupo que crê na presença, no poder, que busca a presença e crê no poder. 7 semanas em busca de um avivamento. O avivamento é para quem? É para o vizinho que não veio? Para o parente que ainda não é crente? Não, o avivamento é para mim, é para você. Eu quero buscar meu avivamento. Não estou pensando em quem não veio hoje, eu estou pensando em mim. Porque se eu tiver avivamento, quem não veio pode ser tocado por mim. Um olhar, uma palavra. Dá ordem a essa enfermidade aí em nome de Jesus. Dá ordem a ela. Todo medo, manda espírito maligno embora. Porque a Bíblia diz que demônios são enfermidades espirituais. Veja Lucas 8. Fala que aquelas mulheres foram curadas de enfermidades de espíritos malignos. Os espíritos malignos enfermavam essas mulheres. Então mande embora os espíritos malignos. Um deles é o medo. Medo porque na tua família tem histórico de alguma doença. Manda embora esse medo embora.
Está acontecendo muitas doenças porque você tomou lá as picadas lá e agora desencadeou algumas coisas que você não tinha. Manda embora o efeito dessa coisa que você tomou, que botaram no seu corpo. Manda embora o efeito disso, em nome de Jesus. Manda embora o medo, todo espírito maligno. Você expulsa, eu expulso, em nome de Cristo Jesus. Espírito maligno, ouça Cristo agora e trema diante de Cristo. Cristo é o Messias, o Rei. Jesus é o Salvador. Jesus Cristo, Salvador e Cristo Senhor. Em nome de Jesus, o Salvador, Cristo Senhor. Espíritos malignos que estão aqui, ouçam a voz de Cristo agora. Troveja contra vocês. Espíritos malignos de medo, eu ordeno que se retire daqui. E de quem está conosco pela internet crendo, eu ordeno que se retire daqui agora. Espíritos malignos de encantamento, de bruxarias e feitiçarias que lançaram contra algum de nós aqui para trazer doenças e problemas, eu ordeno que se retire agora em nome de Cristo Jesus. Espírito maligno de roubo que veio roubar nossas finanças, tirar nossa paz na área financeira, eu ordeno que se retire, porque nós vamos pregar sobre prosperidade, sim, porque a prosperidade vem do Senhor, para que nós possamos reinar para a glória do Senhor. Então espírito de medo sai, espírito de roubo sai, espírito de confusão mental sai, espírito de culpa sai, espírito de acusação sai. Não te aceitamos mais. Espíritos de doenças familiares, espíritos de enfermidades familiares que estão pegando alguns crentes aqui, espíritos de doenças na família, um espírito de geração a geração, espírito de doenças espirituais, doenças emocionais, doenças físicas, eu ordeno, saiam, saiam, saiam para o campo de prisioneiros dos espíritos. É um lugar onde vocês estão e não vão voltar mais daqui, porque nós estamos mandando embora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Só está começando as 7 semanas. Deus é poderoso. E não importa o sintoma, você deve continuar crendo. Lembre-se, se você estiver no trem, no metrô, dando ataque cardíaco, você crê ou morre. E o que você quer, morrer ou crer? Imagina essa situação, você crê ou você vai deixar, tá bom, tá na hora, vou morrer. Quem prefere morrer, levanta a mão. Quem prefere crer, levanta a mão. Então pense nessa situação e diga, a partir de hoje você é essa pessoa aqui crente. E fala para o teu mundo do lado, e o seu choro não vai resolver, irmão. Porque poder e choro não combinam. Choro só combina com compaixão, não com poder. Amém? 7 semanas poderosas para a nossa vida, nós estamos no começo desse ano. E aí eu quero que você lembre de Lucas 8:3, que Susana, Joana, Maria Madalena serviam ao Senhor com seus bens. Então vamos servir o Senhor com os nossos bens também, todos os cultos. Porque quanto mais o servirmos, mais seremos abençoados. Isso não é chavão, não é palavra de um pastor mercenário que quer seu dinheiro, é uma palavra de Jesus para te abençoar. Jesus aceitava os bens. E Provérbios 3:9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E você vê o versículo seguinte, diz, e se encherão de mosto os teus lagares. Aí você vai ficar abençoado, está escrito. Tem nada a ver com esses homens que falam isso, é a Bíblia que está falando. Então enquanto cantamos e adoramos o Senhor, vamos abençoar, vamos servir ao Senhor com os nossos bens, amém? Quem quer servir ao Senhor Jesus com os seus bens? Então vamos fazer isso agora.